Olá, tudo bem? Neste vídeo eu resolvo uma questão de logaritmo da prova de matemática da SpaceX. Vamos lá? Bom, a questão diz o seguinte: o domínio da função real f de x igual a logaritmo de 2x ao quadrado menos 5x mais 2 na base x mais 1 é o conjunto. Em outras palavras, o problema está pedindo para a gente determinar o domínio dessa função. Muito bem. E o que é o domínio de uma função, pessoal? O domínio de uma função é o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação está definida. Essa é a definição de domínio de uma função qualquer. O domínio é o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação está definida. Muito bem. Vale a pena agora a gente relembrar um pouquinho da definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo mesmo, pessoal? É a seguinte, olha só. Logaritmo de A na base B é igual a x se acontecer o quê? Se b elevado a x for igual a A. Essa é a definição de logaritmo. Log de A na base B é igual a x, se somente se o b elevado a x é igual a A. Esse número A é chamado de logaritmando e ele deve ser um número maior do que zero. Esse logaritmando deve ser maior do que zero. O número B é chamado de base e essa base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Portanto, a gente pode escrever assim, ó, 0 menor do que B, que é diferente de 1. Observe, a base B é maior do que 0 e diferente de 1. Bom, então, a definição de logaritmo nos guia no sentido de calcular o domínio dessa função. Por quê? Pelo seguinte, olha só. O logaritmando dessa função é 2x ao quadrado menos 5x mais 2. De acordo com a definição, deve ser um número maior do que zero. Aí você escreve 2x ao quadrado menos 5x mais 2 maior do que zero. E além disso, olha só, o x mais 1 é a base desse logaritmo. De acordo com a definição, deve ser maior do que zero e diferente de 1. Aí você pode escrever assim, ó, 0 menor do que a base, que é o x mais 1, que é diferente de 1. Excelente. O domínio dessa função vai ser o conjunto dos números reais x que satisfazem essas duas condições ao mesmo tempo. Tudo bem? Bom, essa primeira condição aqui é uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Encarando o primeiro membro como sendo uma função f e fazendo o estudo do sinal dessa função. A fim de estudarmos o sinal dessa função, a primeira providência é determinar suas raízes. Então vamos lá. 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Determinar as raízes consiste em igualar a zero. Obtive aqui uma equação do segundo grau completa, fórmula de Bhaskara, que diz que x é igual a menos b, parâmetro b, menos 5, com menos da fórmula mais 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25. Depois, menos 4ac. Menos 4 vezes o parâmetro a, que é 2, dá menos 8. E menos 8 vezes o parâmetro c, que é 2, vai dar menos 16, né? Menos 16. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 2, 2 vezes 2, 4. Excelente. Primeira raiz, x1 vai ser 5, mais, olha só, 25 menos 16, isso vai dar 9, cuja raiz quadrada é 3, sobre 4. O que a gente vai obter aqui? Ó? 5 mais 3 dá 8, dividido por 4, 2. Já é a primeira raiz. x2 agora. x2 vai ser o quê? 5 menos 3 sobre 4. 5 menos 3 dá 2 sobre 4, que simplificado dá 1/2. Excelente. Então, pessoal, ó, não vá se perder. O que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo essa inequação, que é uma inequação do segundo grau. Como proceder? Encara o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. A fim de estudarmos o sinal da função, a primeira providência é determinar suas raízes. Determinei as duas raízes. O que mais a gente deve fazer? Um esboço gráfico considerando apenas o eixo x. Vamos lá, vou fazer um esboço gráfico aqui, ó, considerando apenas o eixo x. E vamos pensar agora no gráfico dessa função. Vê se você concorda comigo. O gráfico da função é uma parábola, porque a função é do segundo grau. De concavidade voltada para cima, porque o parâmetro a é 2, é positivo, e vai tocar o eixo x em 2 pontos, 2 raízes.
Então, o esboço gráfico é algo mais ou menos assim, ó. Isso, aqui vai estar um meio e aqui vai estar o 2. Distribuição do sinal, mais, menos e mais. Excelente. É nesse momento, aqui está o estudo do sinal da função. É nesse momento que você olha para o sinal da inequação. Maior do que zero. Maior do que zero são os positivos. Onde estão os positivos? À esquerda do meio, ó, e à direita do 2. Excelente. Não é considerado nem o meio nem o 2, pessoal, porque meio e 2 zeram a função. Eu quero que seja maior do que zero, tá? Aqui a bolinha aberta e aqui também uma bolinha aberta. Pronto. Aqui está, pessoal, a solução dessa inequação. São os números reais menores do que meio ou maior do que 2. Tudo bem? Agora eu vou resolver a outra inequação. Bom, essa aqui é bem simples. A ideia é a gente isolar o x, né? Eu quero uma informação a respeito de x. A fim da gente isolar x, eu vou somar... olha atenção que eu vou fazer. Eu vou somar menos 1 a todos os membros aí dessa inequação aí. Por que menos 1? Porque aqui vai ficar x mais 1 menos 1, vai ficar o x sozinho, tá? Então, bem devagarzinho, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Vai ficar assim, ó. 0 menos 1 dá menos 1, menor que x mais 1 menos 1, que é diferente de 1 menos 1. O que eu fiz? Subtraí 1 em todos os membros aí. Aí a gente vai obter, ó, menos 1, menor do que esse mais 1 com esse menos 1, você pode simplificar, menor do que x, que é diferente de 1 menos 1, 0. Excelente. Então, o domínio dessa função é formado pelos números reais x, que satisfazem essa condição e essa ao mesmo tempo. Bom, agora a gente deve fazer a interseção dessas duas soluções. Bom, então vamos lá, vamos fazer onde, hein? Vamos fazer aqui, ó. Vou representar aqui, para fazer interseção, pessoal, a gente lança a mão dos intervalos numéricos, tá? Menos meio, 2, ó, menos meio, não, desculpa, meio. Aqui vai estar o 2, vou colocar o 2 mais ou menos aqui. Isso. A esquerda de meio e a direita do 2. Isso. Aumentar aqui um pouquinho. Pronto, agora um segundo intervalo para representarmos a solução da segunda inequação. Para representar essa condição aqui. Bom, eu devo localizar aqui, pessoal, o menos 1. Nesse momento a gente deve manter uma certa ordem. O que eu quero dizer? O menos 1 é menor do que o meio, então você vai localizá-lo à esquerda do meio, tá? Então coloca aqui o menos 1. Menos 1. E o zero vai estar aqui, né? Entre meio, o zero vai estar aqui, entre meio e... entre menos 1 e meio. Vou fazer o seguinte, vou colocar esse meio um pouquinho mais para a direita aqui. Aqui, vou colocar mais ou menos aqui. Isso. Aqui. E aqui. E o zero está aqui no meio, né? Vamos colocar o zero aqui. Pronto. Então deve ser maior do que menos 1 e diferente de zero. Maior do que menos 1, risca para a direita. Diferente de zero, deixa uma bolinha aqui aberta no zero e continua riscando. Pronto, aqui, ó, maior do que menos 1 e diferente de zero. Agora a gente deve fazer a interseção. Bom, o que tem em comum nesses dois intervalos? Vê se você concorda comigo. É um intervalinho de menos 1 a meio, ó, de menos 1 até meio, com exceção do zero. Tudo isso aqui tem riscado em comum, não é verdade? Aqui, aqui. E a direita do 2. A direita do 2, né? Aqui. Excelente. Pronto, pessoal. Agora a gente escreve o domínio da função. Ó. O domínio da função vai ser igual ao x pertencente ao conjunto dos números reais, tais que menos 1 menor do que x, que é menor do que meio. Estou pensando nessa parte aqui, né? Tudo aqui. Menos 1 menor do que x, que é menor do que meio. Ou x
maior do que 2. Estou pensando nessa parte aqui agora, não é verdade? Só que o zero não pode, né? O zero não faz parte do domínio da função. Tem uma bolinha aberta aqui no zero. Aí você coloca assim, ó, e x diferente de zero. Pronto, aqui está o domínio da função.